Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna do Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, nessa hora tão grave para o nosso país. E venho aqui endossar as palavras do líder de nossa bancada, deputado Luiz Paulo, em posições de bancada tomadas após reunião realizada na manhã de hoje. O Brasil foi ontem à noite adormecer sobressaltado por notícias inacreditáveis. O presidente da República, Michel Temer, flagrado em gravações, apoiando ou endossando o pagamento de silêncio a um dos maiores criminosos desse país, hoje preso em Curitiba, o ex-deputado Eduardo Cunha. Nós também ouvimos ontem informações, gravações, com relação a questões envolvendo o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. E mais uma série de outras informações perturbadoras da vida e da ordem nacional. Por isso, como parlamentar do PSDB do Estado do Rio de Janeiro, venho aqui colocar com absoluta clareza o nosso posicionamento nessa hora tão grave. Primeiro, defender o imediato afastamento, a renúncia imediata do presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. O atual presidente da República não tem mais nenhuma condição de exercer a presidência da República. O Brasil foi jogado, mais uma vez, numa gravíssima crise de proporções ainda não conhecidas, e o único ato que se pode esperar de Michel Temer é a sua renúncia imediata, e esperamos que isso possa acontecer nas próximas horas. Pois, se isso não ocorrer, o Congresso Nacional deverá, na nossa visão, imediatamente autorizar o processo de impedimento do presidente da República, que perdeu as condições de governar. Com relação ao senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, nós defendemos o imediato afastamento de Aécio Neves da presidência de nosso partido. Entendemos que ele deva se afastar e fazer a sua defesa do ponto de vista individual. Ninguém está acima das instituições. E nessa hora grave o PSDB tem que ser absolutamente claro. Ou o presidente se afasta, ou deve ser afastado pela executiva nacional do partido, pois nesse momento não goza da confiança desse partido e para dirigir o partido numa hora tão grave para o país. O Brasil precisa de um PSDB livre, altivo, para conduzir o nosso país e o nosso partido nessa hora tão difícil. Evidentemente, sempre resguardando o amplo direito de defesa de todos os envolvidos em quaisquer investigações. E também dizendo que quem quer que seja tem que ser punido e tem que pagar por seus atos, se assim for condenado. Nós defendemos também de maneira clara e objetiva a imediata saída do PSDB da base de apoio do governo Temer. Nosso entendimento é que todos os ministros do PSDB devem renunciar aos seus cargos no dia de hoje, o mais rápido possível, pois não é possível seguir apoiando um governo sobre o qual pesam tão graves denúncias nessa hora tão grave do nosso país. Temos responsabilidades e essas responsabilidades são mostradas de maneira altiva agora, na hora da crise, sem se esconder, botando a cara, enfrentando a população e dizendo: é isso que nós vamos fazer, não concordamos com o que aconteceu, estamos fora desse governo e esperamos que a renúncia do presidente Temer não se torne necessário essa medida, mas se não ocorrer, essa é a única saída que nós enxergamos. Entendemos também, isso eu entendo, que nesse momento tão difícil, nós nos devemos ater à Constituição Federal, a nossa lei maior. A Constituição Federal deve ser mantida e respeitada, porque é ela que nos garante uma travessia segura em qualquer momento de crise. Agora, se entender que é momento de realizar eleições diretas, essas eleições diretas só podem ser realizadas
se forem para todos os níveis, para todos os cargos, de maneira simultânea, se antecipando o pleito de 2018 e realizando eleições, como disse o deputado Luiz Paulo, ampla, geral e restrita, para os cargos de presidente da República, deputados, senadores, governador e deputado estadual. Ou se cumpre a Constituição de maneira integral, ou se vai para um processo de eleições diretas, não apenas para presidente da República, mas para todos os cargos. Por favor, uma parte, deputado Paulo Melo. Então, Osório, eu tenho ouvido, né, e visto, mas ouvido mais do que visto, as pessoas se manifestarem sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral é claro, está contido no artigo 79 até o artigo 82 da Constituição. Ele começa com a vacância. Ele diz que no afastamento do presidente assume o vice. Depois ele diz que no afastamento do presidente e do vice-presidente assumirá por ordem presidente da Câmara, do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Em havendo vacância de ambos os cargos, se for antes de 2 anos, dar-se-á a eleição pelo processo do voto popular. Se forem nos últimos 2 anos do mandato, dar-se-á o processo pelo colégio eleitoral, assumindo o presidente da Câmara, que tem 30 dias para convocar a eleição. Fora disso é golpe. Então tem que se dar um golpe, fechar as instituições e fazer o que quiser. Fora disso, tem que fazer uma emenda à Constituição. Mas a própria lei eleitoral diz que você tem um prazo para mudar do processo eleitoral, que é o prazo de 1 ano. Fazer antes disso também é outro golpe constitucional e democrático. Deputado Paulo Melo, com relação ao seu posicionamento, eu volto a reiterar a minha posição. Defendo que seja cumprido o rito constitucional, pois num momento de crise, a Constituição deve ser sempre a guardiã da democracia e dos interesses da população. Agora, se houver o entendimento da maioria ampla, absoluta, do Congresso Nacional, de se autorizar qualquer tipo de eleição direta, essas eleições, na nossa visão, e é isso que defendemos, tem que ser, como disse nosso líder, deputado Luiz Paulo, amplas, gerais e restritas. Não faz sentido apenas substituir o presidente da República. Se vai se passar a limpo, que se passe a limpo tudo, do goleiro ao ponto esquerda, do presidente da República até o deputado estadual, no qual eu me incluo. Que hajam então eleições para presidente, senador, deputado federal, governadores de estado e deputados estaduais. Não entendo que não seja adequado mudar essa regra apenas para presidente da República. Se vai se fazer qualquer alteração, só pode ser para eleições gerais, do goleiro ao ponto esquerda, para todos os níveis, numa antecipação das eleições programadas para o ano que vem, obviamente com mudança no texto constitucional. Senhora Presidente, ao encerrar, eu gostaria de reiterar 2 pontos que julgo que sejam muito importantes nessa hora grave, que é falar do nosso estado do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, nós temos no nosso estado... Questão de hora. Só pedir a suspensão da sessão, perdão, Michel Temer faz o anúncio agora, nesse momento. Senhora Presidente, vamos suspender a sessão. Eu encerro meu discurso dizendo, vamos acompanhar as palavras do presidente da República, solicitar que sejam colocadas aqui no plenário, por favor, a transmissão, e dizer que o estado do Rio de Janeiro precisa encontrar um caminho, e vamos discutir isso depois. Por favor, senhora Presidente, encerro. 2 caminhos para o Brasil: renúncia do presidente Temer, impedimento ou o cancelamento dos mandatos da chapa no TSE. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, senhora Presidente.